pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta para vocês para resolvermos um importante simulado sobre a matéria sistemas de equação, problemas com sistema de equação, problemas envolvendo equação do primeiro grau e propriamente equação do primeiro grau também. Bom, a primeira questão que eu vou propor para vocês, uma questão interessante, é um problema que vai envolver a montagem de uma equação do primeiro grau. Vamos acompanhar comigo então? Um reservatório contém etanol, que é álcool combustível, até 3/5 da sua capacidade. Acrescentando 21 litros de etanol ao reservatório, o reservatório atinge 9/10 da sua capacidade. Pergunta A: qual é a equação do primeiro grau que representa o que está descrito no problema? Item B: qual é a capacidade ou volume desse reservatório? Bom, eu vou retocar aqui o que é mais importante na questão. Inicialmente, eu tenho preenchido nesse reservatório 3/5 dele, 3/5 do total. Acrescento 21 litros e agora a fração que está preenchida do reservatório passa a ser 9/10. Considerando que X é o volume total do reservatório, ou a capacidade desse reservatório, eu vou montar a nossa equação. 3/5 do total é 3/5 de X, que nada mais é do que 3x sobre 5. Acrescento 21 litros e eu vou ter agora 9/10 de X, que é 9/10 do total. Já montei a minha equação. Agora eu vou resolver, tirando o NMC no primeiro momento. NMC entre 5 e 10 é 10. 10 por 5, 2. 2 vezes 3x, 6x. Aqui o denominador é 1, é 21 por 1. 10 por 1, 10. 10 vezes 21, 210. E aqui 10 por 10, 1. 1 vezes 9, 9. 9x. Quando eu faço isso, eu reduzi todo mundo ao mesmo denominador. Eu posso agora só me preocupar com os numeradores. Então eu passo a escrever 6x mais 210 igual a 9x. Bom, tudo que é letra eu passo para um lado, tudo que é número eu passo para o outro lado. O 9x está à direita, passa para a esquerda com o sinal de menos. 6x menos 9x. Número está à esquerda, passa para o outro lado com o sinal de menos, menos 210. 6x menos 9x, menos 3x. Menos 3x igual a menos 210. X vai ser igual a menos 210 divididos por menos 3. Menos com menos dá mais e 210 por 3, 70. 70 litros. Então eu descobri que o volume total desse reservatório é de 70 litros. Se eu fizer a prova dos 9, se eu substituir 70 litros na nossa equação mãe, eu vou encontrar, vou atender a igualdade. Querem testar comigo? 3 vezes 70 sobre 5, 70 sobre 5, 70 sobre 5 dá 14. 14 vezes 3 dá 42. Se eu pegar 42 e somar com 21, eu vou obter 63. Guarda isso. Vamos para o lado direito. 9 vezes 70 sobre 10. 70 sobre 10 é 7. 9 vezes 7 também 63. Então, se eu testar a resposta na minha equação, eu vou verificar que ela atende à equação. Ou seja, que 70 realmente é raiz da equação. Isso me dá certeza, convicção, de que eu atendi o que era pedido na questão. Vamos agora para a nossa questão de número 2. Trata-se de uma resolução de uma equação do primeiro grau, em que o universo é o conjunto dos números racionais. Nessa equação que eu vou apresentar para vocês, eu vou perguntar se ela representa uma equação impossível ou uma equação identidade. E também eu vou querer saber no final qual é o conjunto verdade dessa equação. Vamos comigo então, a equação é menos 4 que multiplica x menos 1 mais x, que é igual a menos 3x mais 4. Vou fazer a propriedade distributiva. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Mais x igual a menos 3x mais 4. Tudo que é... Aí vou arrumar aqui, menos 4x com x, menos 3x. Então fica menos 3x mais 4 igual a menos 3x mais 4. Tudo que é letra eu passo para o mesmo lado.
esse menos 3x passa para o lado esquerdo com o sinal de mais. Menos 3x mais 3x. O que é mais 4 passa para o outro lado como menos 4. 4 menos 4 dá 0. Menos 3x mais 3x, 0x. Então eu vou ter 0x igual a 0. Essa é uma equação identidade. O que isso significa? Que qualquer valor de x vezes 0 vai dar 0. Então eu tenho infinitas possibilidades de solução. Porque qualquer número que multiplique por 0 vai dar 0. Aí o aluno poderia pensar, mas professor, eu entendi. Como raiz, qualquer valor que x assuma atende a equação 0x igual a 0. Mas para eu descrever o conjunto verdade ou conjunto solução, eu sou obrigado a olhar para o conjunto universo. Só pode fazer parte do conjunto verdade, do conjunto solução, os elementos que também façam parte do conjunto universo. Então, ao resolver a equação, eu cheguei no 0x igual a 0, que quer dizer o quê? Qualquer valor de x válido atende a minha equação. Mas para eu buscar valores válidos de x, eu tenho que olhar para o conjunto universo. Então, nesse caso, do conjunto da equação ser uma equação identidade, o conjunto verdade vai ser composto por todos os elementos do próprio conjunto universo. Então, a restrição do conjunto verdade é o próprio conjunto universo. Então, solução é igual ao universo, que é igual ao conjunto dos números racionais, porque nesse caso, o conjunto universo apresentado na questão é o conjunto dos números racionais. Isso acontece com qualquer equação identidade. Não está aqui, mas se eu encontrasse uma equação impossível, a equação impossível é do tipo 0x igual a um número que não seja 0. Toda vez que eu tiver essa estrutura, 0x igual a um número que não é 0, o conjunto, a solução, é vazio. Ok, pessoal? Porque nenhum número vezes 0 vai dar um número diferente de 0. Bom, vamos agora para a minha terceira questão. Eu falei que nesse simulado nós íamos ter questões de problemas envolvendo equação do primeiro grau, íamos ter problemas envolvendo diretamente equação do primeiro grau, e íamos ter problemas envolvendo sistemas de equação do primeiro grau. Então vamos lá. 3. O par ordenado x2 é solução da equação 3x sobre 4 menos y sobre 3 igual a 1. Determine o valor da abscissa x. Eu tenho aqui, x2 compõe um par ordenado. Todo par ordenado é composto por duas informações. A primeira informação, que nós chamamos de abscissa, que no caso aqui é o x. E a segunda informação, que é chamado de ordenada, que no caso aqui é o número 2. Então eu tenho no par ordenado abscissa e ordenada. Quando eu substituo o meu par ordenado na equação, se o par ordenado é a solução da equação, ele vai atender à igualdade. Vamos traduzir isso. Ele disse que a ordenada é 2. Então eu vou colocar aqui a ordenada 2 e vou calcular qual é o valor de x ou qual é o valor da abscissa que atende a minha equação. Vamos comigo então? 3x sobre 4 menos, no lugar do y eu coloco 2, 2 terços igual a 1. Vou tirar o MC entre 4 e 3 é 12, 12 por 4 dá 3, 3 vezes 3x, 9x. 12 por 3 dá 4, 4 vezes 2, 8. 12 por 1 dá 12, porque aqui o denominador é 1 sobre 1. 12 por 1 dá 12, 12 vezes 1, 12. Agora eu posso não me preocupar mais com o denominador. Eu vou ter que 9x menos 8 igual a 12. Vou passar o 8 para o outro lado. O menos 8 passa para o outro lado como mais 8. Fica 9x igual a 12 mais 8, 9x igual a 20. Isolando o x, eu vou ter que x vai ser igual a 20 nonos. Deu um número fracionário. Pinta aquela dúvida para o aluno. Será que eu acertei? Será que a resposta do simulado ia ser um número fracionário? Aí você testa para confirmar se o seu raciocínio foi correto. Então, eu vou agora testar aqui 20 nonos na minha equação e verificar se dá certo. 3 quartos vezes o x, eu achei 20 nonos,
menos o y é 2, menos 2 terços, e vou calcular o valor. 3 com 9 eu cancelo, dá 3 embaixo, e 20 por 4 dá 5. Então 3 quartos vezes 20 nonos dá 5 terços. E 5 terços menos 2 terços, como o denominador é comum, eu mantenho o denominador e subtraio os numeradores. 5 menos 2 dá 3. Só que 3 terços é igual a 1, que verifica a minha equação. Então, o par ordenado, cuja abscissa é 20 nonos e a ordenada é igual a 2, é a solução para a equação 3x sobre 4 menos y sobre 3 é igual a 1. Vamos agora para a nossa quarta questão. Em cima dessa mesma ideia, aqui eu dei o y e pedi para vocês encontrarem o x. Beleza. E o par ordenado, 20 nonos e 2, é a solução da equação. Aqui eu vou ter um sistema, x mais y igual a menos 7 e x menos y igual a 6. E eu quero que vocês verifiquem se menos 1 meio e menos 13 meios é a solução desse sistema de equações do primeiro grau. Ora, para esse par ordenado ser solução do sistema, ele tem que ser solução de cada equação em separado. Então eu vou fazer isso aqui 2 vezes. Agora eu tenho o valor da abscissa, que é menos meio, e tenho o valor da ordenada, que é menos 13 meios. Testando na primeira equação, que é x mais y igual a menos 7. No lugar do x, menos 1 meio, no lugar do y, menos 13 meios. Menos 1 meio mais menos 13 meios. O mais menos é a mesma coisa que menos. Então, menos 1, menos 13, menos 14 meios. Menos 14 por 2, menos 7. Atende a minha primeira equação. Vamos agora testar na segunda equação, que diz que x menos y é igual a 6. No lugar do x eu boto menos 1 meio, no lugar do y eu boto menos 13 meios. Menos 1 meio menos 13 meios é igual a... Eu vou calcular quanto é para ver se vai ser igual a 6 ou não. Então, menos 1 meio menos 13 meios é menos 1 meio mais 13 meios. Menos 1 mais 13, 12. 12 por 2, 6. Então, nessa equação, substituindo x por menos 1 meio e y por menos 13 meios, eu encontrei como resultado 6. Ou seja, atende também a segunda equação. Se atende a primeira equação e atende a segunda equação simultaneamente, é porque esse par ordenado definitivamente é a solução para o sistema ora apresentado. Vocês podem fazer em casa a solução do sistema, ou pelo método da substituição, ou pelo método da adição, ou pelo método da comparação, ou ainda até pelo método gráfico, e verificar se a resposta que vocês vão encontrar é esse par ordenado aqui. Com certeza será. Então, quando você resolve um sistema e encontra o par ordenado, se o par ordenado for o que é dado, é porque esse par ordenado é raiz. Se encontrar um valor diferente, é porque esse par ordenado não é a raiz do sistema de equações. Mas reforço com vocês. Sugiro que vocês sempre façam, quando a questão for de verificar, façam a substituição nas duas equações, verifique se a igualdade é obedecida, que você vai ter mostrado para o seu professor que aquele par ordenado é ou não raiz do sistema. Vamos agora para uma quinta questão, questão bonita, mas é só de raciocínio. Imagina que um determinado aluno fala: é trabalhoso fazer a conta 36 divididos por menos 0,25. Aí um outro aluno fala: faça 36 vezes menos 4, que dá no mesmo. Eu peço que vocês avaliem essas duas afirmações e verifiquem se elas são consistentes. Ou seja, realmente dá no mesmo pegar 36 e dividir por menos 0,25 ou pegar 36 e multiplicar por menos 4? Eu quero que vocês digam se sim ou não. Lógico que eu vou ajudar vocês. Eu vou partir daqui. O que é 36 divididos por menos 0,25? Eu posso colocar na forma de fração, ó. 36, com essa barra, e embaixo, menos 0,25. 0,25 são 25 centésimos. E como eu tenho um número positivo dividido por um número negativo, eu sei que essa conta vai dar negativo. Então eu posso botar o menos aqui à esquerda, porque a conta vai dar negativa, e me preocupar agora com 0,25 ser 25 centésimos. Ora, mas 25 centésimos não é uma fração irredutível. Eu posso dividir em cima e embaixo por 25.
Se eu fizer 25 por 25, dá 1. E 100 por 25 dá 4. Então 25 centésimos é a mesma coisa que 1/4. Então eu vou ter que essa minha igualdade vai ser igual a menos 36 divididos por 1/4. Só que divisão de frações é a mesma coisa que a multiplicação pelo inverso. Então 36 divididos por 1/4 é a mesma coisa que 36 vezes o inverso de 1/4. Só que o inverso de 1/4 é 4. Não esquecendo aqui do sinal de menos. Então vai dar menos 36 vezes 4, que é exatamente o que o segundo aluno falou. E se eu efetuar essa conta, menos 36 vezes 4, eu vou encontrar menos 144. Por isso que dividir um número por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar esse número por 4. Ou dividir um número por menos 0,25 é a mesma coisa que dividir esse número por multiplicar esse número, por menos 4. E eu consigo fazer isso trabalhando, em vez de ser um número decimal, trabalhando com ele na forma de fração e aplicando a propriedade da divisão de frações, que indica que eu posso transformar essa divisão numa multiplicação pelo inverso do denominador.